não olha meus estados. Vocês pensam que é fácil dar comida à criança de 2 anos e vai fazer 3 anos no mês que vem? Não é fácil. É uma peleja. Vou mostrar a vocês agora como é que é. Ai, gente, chorando pra não almoçar. Quem já viu? Hein? Comezinho desse gostoso. E Vivi não quer almoçar. Vai ter que almoçar. Pra encher a barriguinha, né? Vai, mamãe vai colocar suquinho pra Vivi. É, tira a mãozinha. É. Tá vendo? Suquinho. Agora vamos almoçar, né?